Salve, salve galera do Estação, estamos de volta com o nosso primeiro vídeo de 2017. Primeiramente, um feliz ano novo para todo mundo que acompanha o Estação Penal. Hoje vamos dar andamento ao nosso mini curso Crimes contra a Vida e vamos falar sobre as qualificadoras do homicídio com conexão e do homicídio de integrante de segurança pública. Aproveita a vinheta, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Pois bem, agora que você já se inscreveu no nosso canal, que você já curtiu a nossa página, vamos falar da qualificadora pela conexão com outro crime. Essa qualificadora vai tratar do homicídio praticado para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Ou seja, é um homicídio praticado com duas vertentes distintas. A primeira vertente, chamada de conexão teleológica, visa a garantia da execução de outro crime. Ou seja, eu pratico um homicídio para garantir que o outro crime que eu venha praticar seja fielmente executado. Por exemplo, eu mato os seguranças para garantir que eu consiga praticar o homicídio da pessoa a quem eu realmente desejo matar. Ou então, eu mato o vigia da casa lotérica para garantir o roubo àquela instituição. A conexão consequencial, a segunda vertente, já vai visar garantir a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Por exemplo, ocultação. Quando a gente visa ocultar a prática de um crime, aquele crime por si só não é conhecido. É o caso do indivíduo que mata a única testemunha que presenciou ele enterrando o corpo de uma vítima. Quando eu quero garantir a impunidade de um crime, é porque aquele crime já está descoberto, mas não sua autoria. Dessa forma, eu mato a testemunha-chave que pode me identificar, que pode me colocar como autor de um determinado delito. Já para garantir a vantagem de outro crime, é quando o indivíduo quer ficar com proveito daquele delito. É a hipótese do indivíduo que mata o companheiro de crime para poder ficar com todo o proveito daquele roubo ou daquele furto. O ponto que nós temos que nos atentar aqui é o seguinte: poderia qualificar o crime, o homicídio praticado visando a ocultação, a impunidade, a vantagem ou a execução de contravenção penal? Aqui a resposta só pode ser negativa. O tipo penal ele é expresso ao dizer crime. Trazer a expressão contravenção penal através do intérprete seria aplicar àquele indivíduo analogia in malam parte, que é vedado no direito penal. Eu não posso fazer uma analogia que venha a prejudicar o indivíduo. Pois bem, vamos pular a qualificadora do feminicídio, que terá um vídeo próprio para ele, só para o feminicídio. E vamos para o inciso 7, qualificadora do homicídio de agente de segurança pública. A primeira questão que nós temos que tratar aqui é que esta qualificadora não é para proteger o indivíduo em si. Essa qualificadora é para proteger a função em que aquele indivíduo está investido, a figura do Estado que ele representa. Dessa forma, nós vamos ter que analisar duas condições para saber se essa qualificadora incidirá aquele agente. O primeiro é a condição da vítima, que deverá ser indivíduo integrante das forças previstas no artigo 144 e 142 da Constituição Federal.
O artigo 142 vai tratar das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro. O artigo 144 vai tratar das instituições que compõem a segurança pública. Nós vamos ter Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar. Agora, as guardas municipais estão abrangidas nesta qualificadora? Estão, devido ao fato de não estar previsto no caput. Entretanto, há previsão das guardas municipais no parágrafo 8º do 144. Dessa forma, como o tipo penal não limita a incidência sobre as instituições pertencentes ao caput, incide sim tanto o parágrafo 8º, que traz as guardas municipais, quanto o parágrafo 10, que traz os agentes de segurança viária. Ou seja, para todos esses indivíduos, incide essa qualificadora. Também se insere no rol de vítimas constantes da qualificadora os agentes envoltos no sistema prisional, agentes penitenciários, diretores, membros de comissões, seja de exames médicos, psicológicos, comissão de exames criminológicos, os indivíduos que compõem a Força Nacional de Segurança Pública, além dos parentes consanguíneos de até 3º grau, cônjuge ou companheiro. Dessa forma, temos que analisar 2 pontos. Primeiro ponto, parentes consanguíneos de até 3º grau. Nós vamos ter na linha de ascendência pais, avós e bisavós. Na linha de descendência, filhos, netos e bisnetos. Parentes colaterais até 3º grau, irmãos, tios e sobrinhos. Sabendo quem são as vítimas, nós temos que analisar a outra condição, que é para o caso dos agentes estarem no exercício da função ou serem mortos em razão daquela função. Por exemplo, um policial militar que está fazendo rondas na viatura e venha a ser morto de serviço, ele está no exercício da função. Em compensação, o policial militar de folga, que é reconhecido por um meliante como aquele indivíduo que efetuou sua prisão e venha matá-lo como forma de vingar-se daquela prisão, praticou o homicídio em razão da função do policial, em razão da função que exercia aquele policial militar. Para os parentes, o homicídio deve ocorrer em razão da condição de parente daquele agente de segurança pública. Por exemplo, o filho de um delegado que é morto pelo chefe do tráfico que está sendo investigado por aquela autoridade policial. Um ponto que nós temos que analisar aqui é do aposentado, porque o aposentado, por regra, não consta no rol de vítimas, mas se o homicídio ocorrer em virtude da função que ele desempenhava, incidirá sobre ele a qualificadora. Vamos ter que analisar aqui também o dolo do agente, porque o agente deve praticar um homicídio visando atingir aquele indivíduo pela função que ele exerce, ou, se for parente, pela condição de ser parente de um agente de segurança pública. Imagine que um policial de folga se envolve numa briga de trânsito e um terceiro que não conhece sua condição de policial pratica um homicídio. Nessa hipótese, não incide a qualificadora. Ou o indivíduo que briga com seu vizinho, que conhece a sua condição de policial militar, mas pratica um homicídio não pela sua condição de policial, mas pela discussão em si, não incidirá a qualificadora. Pois bem, pessoal, acabamos as nossas qualificadoras de hoje. No próximo vídeo vamos tratar exclusivamente sobre feminicídio. Não perca, estamos de volta na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.